Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a metalografia e exame de microscópio. O nosso grupo é composto por Eduardo Meira, Gabriel Dias, Gustavo Modesto, Lucas Ladislau e Luca Vieira, da turma do segundo ano de mecatrônica. A metalografia é o estudo da morfologia e estrutura dos metais através de observações, que são realizadas na grande maioria das vezes por microscópios ópticos ou eletrônicos, e também podem apresentar uma visualização mais simples com a utilização de lupas, microscópios estéreos ou até mesmo a olho nu, chamada de macroscopia, com aumentos que podem variar de 5 vezes a 64 vezes. A metalografia, ou ensaio metalográfico, permite analisar muitas características sobre o comportamento de um material, como verificar a especificação, analisar o nível de desgaste ou o modo de falha, por exemplo. O ensaio metalográfico procura criar uma relação entre a estrutura do material com suas propriedades físicas, com o processo de fabricação, com o desempenho de suas funções, entre outros. É considerado um ensaio destrutivo, pois apenas uma seção da peça é analisada. Para a realização da análise, o plano de interesse da amostra é cortado, lixado, polido e atacada com um reagente químico adequado, de modo a revelar as interfaces entre os diferentes constituintes que compõem o metal. Aplicações práticas, no caso a metalografia do aço. A metalografia do aço permite a identificação de várias características do material, como microestruturas, micrografias, defeitos, entre outros. O ensaio se divide basicamente entre 3 fases: a preparação, a aplicação de produto para análise do metal e o emprego do microscópio para averiguar as condições. A primeira fase possui a seleção da superfície plana e polida, no qual também é feito o lixamento. O preparo feito de maneira habitual requer o controle da temperatura e exatidão do corte. O polimento visa um acabamento superficial, polido, isento de marcas e pode ser feito de diversas formas, como processo mecânico, semiautomático, mecânico eletrolítico, polimento químico e processo eletrolítico. A aplicação de produto de análise é conhecida como ataque químico, que permite a identificação, no caso a visualização de contornos de grão diferentes e as diferentes fases da microestrutura. Já o emprego do microscópio para averiguar as condições é recomendado que seja de metalografia colorida, para a especificidade do aço. Também é importante ressaltar que normalmente são feitos em grandes laboratórios, né, de mecânica e metalurgia. A utilização também é comum em ambientes produtivos, né, para controle de qualidade. Metalografia qualitativa. A metalografia é dividida em 2 tipos, que são eles: a metalografia qualitativa, que consiste apenas em observar a microestrutura, determinando-se quais são os microconstituintes que a compõem. Os microconstituintes variam de acordo com o tipo de liga analisada, tratamentos térmicos e mecânicos, processo de fabricação, entre outros processos, a que o material tenha sido submetido. Metalografia quantitativa. Temos também a metalografia quantitativa, que tem como objetivo determinar o tamanho médio dos grãos, a porcentagem de cada fase constituinte do material, a forma e o tipo de inclusões não metálicas, a forma e o tipo de grafite. Com isso, é possível identificar uma liga, prever o comportamento mecânico e o processo pelo qual o material passou. Este tipo de análise deve ser feito com a observação direta da amostra, utilizando uma ocular padronizada ou de forma experimental. As conclusões são feitas através de várias informações sobre os materiais disponibilizados pelo ensaio, como processo de manufatura da peça, presença de tratamentos termoquímicos, distribuição e morfologia das fases intermetálicas, tamanho e região de crescimento dos grãos, porosidade, segregação e inclusões da microestrutura, formação de carbonetos em superfícies e contorno dos grãos, corrosão intragranular e ou intragranular. A metalografia é subdividida em 2 tipos principais de exames: microscopia e macroscopia. Na macroscopia, se utilizam ferramentas mais simples, onde a amostra, após ter sofrido todo o processo de polimento e ser atingido pelo reagente, é examinada a olho nu,
utilizando uma lupa ou utilizando um microscópio estéreo, que favorece a profundidade de foco, com aumentos entre 5 vezes e 64 vezes. Esse tipo de observação tem como ideia observar a homogeneidade do material, a distribuição entre das falhas, impureza e o processo de fabricação, qualidade de solda, profundidade de tratamentos térmicos, entre outras características. Já a microscopia é geralmente realizada por microscópios especializados, conhecido como microscópio metalográfico, que permite a observação de superfícies perfeitamente planas e polidas, onde a amostra deve ser cortada a frio para não ter a sua estrutura, e a realização de polimento fino e a utilização do reagente adequado são de suma importância para uma melhor observação. A microscopia é geralmente realizada com aumentos que podem variar de 50 vezes a 2.500 vezes em microscópios ópticos, ou com ampliações de aproximadamente 1 milhão de vezes em microscópios eletrônicos. Também se pode observar as fases presentes e identificar a granulação do material, ou seja, tamanho de grão, o teor aproximado de carbono no aço, a natureza, forma, quantidade e a distribuição dos diversos constituintes ou de certas inclusões. Agora vamos resolver exercícios a respeito do estudado anteriormente. Exercício 1. Qual é a sequência correta e completa para a obtenção de micrografia de uma peça metálica em microscópio óptico? Bom, a resposta a essa pergunta é corte refrigerado, lixamento, polimento fino, ataque químico ou eletroquímico, observação e registro, correspondente à letra E da questão número 1. Exercício número 2. No processo de metalografia óptica, a revelação da microestrutura é de suma importância para o estudo e caracterização dessa microestrutura. Essa revelação acontece pelo contraste gerado pela heterogeneidade dessa microestrutura, geralmente após algum processo envolvendo reagentes específicos. Qual é a relação entre estes reagentes e os contornos do grão? Podemos responder da seguinte maneira: os contornos de grão, em virtude de maior energia nessa região, são preferencialmente atacados por agentes específicos, revelando com maior facilidade o contraste entre essa região e o interior dos grãos. Bom, chegamos ao fim da apresentação. Agradecemos a compreensão de todos e espero que vocês tenham gostado e entendido nossa apresentação. O nosso muito obrigado.